Antigamente, muita gente achava que a inteligência das crianças era formada pela sorte ou por uma herança genética. Mas isso não é verdade. Alguns estímulos podem ajudar e é sobre isso que a gente conversa com o Nelson de Mello, que já esteve aqui algumas vezes, né? Neurocientista, seja bem-vindo de novo, Nelson. Obrigado. Nelson, é isso. Antigamente tinha essa ideia de que era sorte, herança. Na verdade, a mãe pode estimular e isso pode se formar até antes, durante a própria gestação, é isso? Sim, antigamente era muito comum as pessoas acharem que tudo era culpa ou privilégio do destino. Então, uma mente privilegiada era uma consequência de características genéticas ou de alguma situação dos deuses. Só que hoje a gente sabe que muitos fatores influenciam o surgimento da inteligência e o crescimento dessa inteligência. Se nós pegarmos os cuidados com a mãe desde antes da concepção, porque não começa necessariamente na concepção, considerando, por exemplo, o ácido fólico é uma substância fundamental para a formação do tubo neural. Só que não adianta, não é que não adianta, é bom consumir ácido fólico antes da gestação. Geralmente a mulher sabe que está grávida no segundo, terceiro mês, às vezes, ou pelo menos na quarta semana. Até o terceiro mês é o período fundamental de formação do cérebro. Então, nesse período, há necessidade muito dessa vitamina. Além disso, durante a gestação, a mãe tem que tomar muitos cuidados em relação a evitar estresse, ter uma alimentação adequada para o período. Não é essa de comer por 2, mas também não é de ficar sem comer. Então tem que ter uma suplementação de algumas proteínas. Suplementação não necessariamente suplementação com medicamentos, com alguma proteína ou vitamina pronta. Não, com alimentação mesmo. Então uma dieta equilibrada para o período gestacional. Geralmente isso é importante depois do terceiro mês. Então até o terceiro mês, mulheres, alimentação normal. Depois do terceiro mês, a necessidade de ter um aporte maior de alguma substância para que o bebê tenha uma formação cerebral boa e com isso comece a receber os estímulos. Que estímulos? A partir da terceira semana, começa a formação do cérebro. Aí, por volta do terceiro mês, quando é o período fetal, o cérebro já está prontinho, já começa a reagir a estímulos. Então, ali ele começa a saber diferenciar a voz da mãe, então a voz do pai, então aquelas histórias de o pai conversar com a barriga da mãe, isso é real, tem estudos que mostram a influência isso já que estimula desde o começo. Já estimula desde o início, principalmente para saber que a criança será bem-vinda quando ela sair dessa barriga. Isso é fundamental para a preparação do cérebro da criança e então com isso um crescimento cerebral bom para que possa ter uma boa inteligência. Você falou da suplementação. Alguns hábitos dessa mãe também podem influenciar, por exemplo, bebida alcoólica. Sim, isso... Ou até obesidade, algumas doenças podem influenciar na formação também desse cérebro, sim, dessa inteligência. Tem também pesquisas recentes agora que mostram que filhos de mães com sobrepesos ou obesas, elas têm uma redução no nível de consciente de inteligência. Tá? Não se sabe explicar bem como é, mas já é bem delimitado isso em termos científicos. O uso de cigarro, drogas, álcool, as listas ou ilícitas, isso influencia diretamente na formação do cérebro. Ou mesmo algumas drogas medicamentosas. Então, algumas mulheres que fazem algum determinado tipo de tratamento devem conversar com o seu médico para saber qual a influência que tem aquele medicamento durante o período gestacional e fazer uma revisão em relação ao custo-benefício, se continua tomando ou para de tomar aquele medicamento. Alguns medicamentos são modificados as doses e outros são cortados durante o período gestacional, porque tudo isso pode influenciar na formação do feto. A passagem do sangue da mãe para o sangue do feto, então a passagem na placenta, muitas substâncias passam. E nessas características, o importante a ser ressaltado é o estresse. Então todos os hormônios estressores, eles passam para o feto na formação cerebral. Durante o período de formação cerebral, uma preparação para o desenvolvimento total do cérebro. O estresse reduz tudo isso. Então, uma mãe estressada é uma mãe que tende a formar um cérebro da criança já estressada. Então, tem trabalhos que mostram que mães que sofreram estresse durante a gestação, a criança já tende a ser mais ansiosa, ter mais irritabilidade, porque ela cresceu intrauterinamente naquele ambiente. Então, depois, essas modificações aparecerão ao longo da vida. Como é que é a formação desse cérebro, dessa criança? Durante a partir da terceira semana começa a formação e no nascimento
Tá? Nós temos aí em torno de 100 bilhões de neurônios. Então, nós adultos temos em torno de 85 bilhões. Nós perdemos esses neurônios ao longo do crescimento. Interessante porque é um período de crescimento. Do nascimento até o primeiro ano, 50% de todas as sinapses serão começadas. Para ter ideia, quanto mais conexões o neurônio tem, maior é a possibilidade da criança aprender, maior a possibilidade de procurar respostas, ou seja, a gente chamaria isso de maior inteligência. Então, quando nós nascemos, nós temos ali em torno de 150, 200 conexões por neurônios. Até o final do segundo ano, nós podemos ter 10 mil conexões por neurônios. Então, isso é um processo muito grande de aprendizado. Então, o cérebro cresce muito nesse período, não em número necessariamente de neurônios, mas em conexões. Então, essa formação cerebral é o período fundamental. Então, após o nascimento, é um período extremamente importante para a formação saudável do cérebro de uma criança. O que é isso? Alimentação. A amamentação é fundamental. Já tem dados até agora, no início desse mês saiu um dado americano sobre o quociente de inteligência das crianças que foram receber exclusivamente leite materno, daquelas que receberam leite materno e mais uma suplementação, ou então não receberam leite materno. E mostra nitidamente que o leite materno é fundamental para o crescimento cerebral, porque essas crianças são mais inteligentes. Tem uma pesquisa que fala da obesidade também da amamentação. Também da amamentação. Né? Tá? Então, isso é fundamental, porque hoje a gente vê muito comum as mulheres, por falta de tempo, por falta de planejamento, não amamentam seus filhos. Ela não sabe o problema que isso causará para o filho ao longo da vida. Porque no primeiro ano se constrói neurologicamente o que será o indivíduo ao longo da vida. Então, por isso, essa importância muito grande do cuidado da mãe, do carinho e da alimentação exclusiva do leite materno, principalmente nos 6 primeiros meses. A partir dos 6 primeiros meses já pode intercalar com outros alimentos, aí é só procurar um nutricionista que tem todas as informações importantes, mas é fundamental os primeiros 6 meses a amamentação exclusiva, se quiser um cérebro bom para o seu filho, que é o que todas as mães querem. Tá, e a gente tem o cérebro formado. A inteligência, como é que ela aparece? A gente colocou aqui estímulos. Que tipos de estímulos? São brincadeiras? O que são esses estímulos? O estímulo para a formação da inteligência é interessante. Nós temos que ter a base neural, ou seja, tem que ter a característica neurológica. Nós pegarmos, nos últimos 40 mil anos, nós pegarmos uma criança que nascesse há 40 mil anos e colocássemos no mundo de hoje, ela aprenderia tudo que nós aprendemos. Porque a nossa estrutura cerebral é a mesma. Então, a nossa capacidade de inteligência é a mesma ao longo de milhares de anos. O que diferencia é a estimulação que cada indivíduo recebe. Se o indivíduo vive num ambiente pobre de estímulos, ele vai ter um conhecimento pequeno em relação ao indivíduo que vive num ambiente muito estimulado. Só que aí vem o que é o estímulo, os tipos de estímulos. Para uma criança, o estímulo tem que ser um estímulo leve. Tá? A principal coisa que influencia o crescimento da inteligência nos primeiros anos de vida é o contato que ela tem com a família. Então, o carinho, o cuidado, a atenção, o zelo, ele percebe isso. E percebendo isso, ele começa a fazer as conexões, porque ele precisa crescer tendo a sensação de proteção. Essa sensação de proteção é dada pela mãe, principalmente. Só que ela tem a sensação de proteção com outras pessoas com as quais convivem. Então, se ela vive em família, ela passa a ter a confiança do pai, que se foi aquele pai que conversou com ela no período intrauterino, ela já sabe quem é o pai também, ela consegue reconhecer, tem dados que mostram as modificações que ocorrem quando ela ouve a voz do pai no período intrauterino. Então, tendo essa relação, isso faz com que o cérebro esteja preparado para receber os estímulos. Esses estímulos, o que constitui esses estímulos? Principalmente o lúdico. A criança precisa brincar, a criança precisa ser criança. Ela pode receber estímulos, esses estímulos então, contar histórias, deixar que a criança fale, estimulá-la a brincar, a criar personagens nas brincadeiras. Isso desenvolve a criatividade da criança, que é um fator extremamente importante para a inteligência. Tá? E informações de acordo com a capacidade que a criança tem de aprender. Então, não quer que uma criança aos 3 anos, ela saiba escrever ou saiba cantar uma música inteira. Algumas crianças conseguem, só que aí é um dom natural. É uma característica natural, não é por isso que ela é superdotada. É uma característica natural que aparece. Então, esses estímulos podem fazer com que a criança tenha uma curiosidade maior. A curiosidade é fundamental para a inteligência. Estímulo, você estava falando de estímulo, estimular demais também. Estimular demais. Tem pai que às vezes se empolga, a criança começa a cantar a música inteira, o pai já quer
Já quer gravar, já quer pôr no YouTube. Quer que seja roqueiro. Tem que ir no ritmo da criança. É o equilíbrio. Equilíbrio é fundamental para tudo. Então, acontece, você tem que dar opções para que a criança desenvolva ou faça melhor aquilo que ela gosta. Não aquilo que os pais gostam. Obviamente que aquilo que os pais gostam, eles vão fazer com que a criança tenha mais contato. Mas não necessariamente o que a criança gostar será o que o pai gosta, mas deve ser estimulado. Porque ela tem que ter o seu desenvolvimento com estímulos que sejam satisfatórios. Se ela for fazer uma coisa forçada, ela pode ser muito boa, mas rapidamente ela vai desistir. Porque ela está sendo forçada, ela tem que fazer porque quer. Então, pega uma criança de 4 anos, ela tem uma agenda que parece de um superstar, porque de manhã é inglês, à tarde é natação, depois é judô, depois é não sei o quê. A criança não tem tempo de ser criança, que é o que mais estimula. E a gente vê isso muito nas escolas também, né? Escolas de crianças com 7 anos que tem aula o dia inteiro, sabe? Aí não sobra tempo da criança ser criança. Quando é criança, aí o espaço que tem para ela vai num aparelho eletrônico, que é outra característica também que tem reduzido muito a capacidade que a criança tem de criar alguma coisa, ou seja, a criatividade tem sido reduzida, porque ela fica centrada apenas num tipo de brincadeira, então ela só consegue brincar num tablet ou num celular, e isso reduz a capacidade de interação com outras pessoas, que é algo que faz a criança crescer muito, e nessa interação desenvolve a inteligência. A criatividade também, né? Com certeza. Então, esses fatores de fazer com que a criança tenha interações com outras crianças, com membros da família, com animais, tem dados que mostram que a interação de crianças com animais, para ela aprender a respeitar o animal e ter o convívio, o cuidado, desenvolve muito a inteligência de criança. Então, tem uma série de fatores que, ponderadamente, eles contribuem diretamente para a evolução da inteligência da criança de maneira gradual e natural. Nada sobrecarregado e nada às pressas. Nelson, muita mãe pode estar assistindo. Até tive um caso agora, eu te falei que fui visitar meu sobrinho no fim de semana. Minha irmã coloca alguns DVDs, às vezes, para ele assistir. Muitas mães podem assistir o programa e falar, ai, mas então eu não estou estimulando meu filho. Na verdade, tem que ter esse período de estímulo, né? Não dá, às vezes, para a mãe ficar o tempo todo ali com a criança, né? Tem que ter estímulo. Mas agora, não pode ser só aquilo, não pode ser só o eletrônico, só o filme. Eu ouço pessoas dizendo, eu para acalmar minha criança, eu pego e coloco um DVD lá da Galinha não pode ser o dia inteiro aquilo. E fica o dia inteiro aquilo. E ele não incomoda ninguém. Sim, ele não incomoda ninguém porque ele não está tendo nada produtivo. Ele não brinca, ele não produz nada. Então, se é para ter uma criança, para ficar como um on-off lá, desliga, deixa lá no cantinho assistindo filme, para que tê-la? Tá, então, isso que é uma característica comum. Agora, nessa semana do Dia das Mães, que será muito festejado, a mãe tem que saber a responsabilidade que ela tem. Se ela decidiu ter um filho, ela tem que saber que ela precisa abdicar de tempo para a criação desse filho. Não é simplesmente colocá-lo no mundo. Então, as mães que são dedicadas, elas sabem disso, do prazer que tem e como é você ver o crescimento de um filho, ver todas as mudanças que aparecem quando ele, desde a primeira andada até a primeira palavra, até aquelas coisas fantásticas que ela fica sem jeito do que a criança fala. Isso é o acompanhamento de uma criança, do pai, da mãe, da família junto. Isso tudo causa um estímulo. Aí alguém me perguntava, não, mas antigamente os filhos viviam com os pais, com as mães, com os tios e não eram tão inteligentes. Quem disse que não? Quem disse que eles não eram inteligentes? Os testes de QI, eles veem a capacidade de raciocínio mais e lógica espacial. Tá? Mas agora vê a capacidade que tem de criação, vê as pessoas grandes produtores hoje, que viveram aí, estavam na adolescência há 20 anos, são pessoas extremamente produtivas hoje. Os dados que nós temos, infelizmente, eles são dados mais dos Estados Unidos ou da Europa. Do Brasil, nós não temos muitos dados sobre isso. Então, se você comparar na escola americana, os alunos estão com QI melhor. Tudo bem, na escola americana. Quais as condições da escola americana? Você tem mais estímulos. Só que lá a maior parte das escolas tem esses estímulos. As nossas escolas não têm isso. Então, nós não podemos generalizar isso. Aqui, nós temos condições onde as crianças estão na mesma escola que era dos anos 50. Com o professor do mesmo jeito dos anos 50. Ele não tem o estímulo que nós temos. Agora, quem vive nas cidades já tem um estímulo maior e acaba entrando no excesso do estímulo também. No caso da mãe que tem esse estímulo, tem como colocar numa escola que tem aula de balé, tem aula de piano, tem aula disso, daquilo, é praticamente o dia inteiro de aula.
Como é que ela deve lidar com isso? Assim, dar a oportunidade do filho decidir. O ideal seria não que sobrecarregar. Ele comece, ele não, por exemplo, toda terça e quarta-feira ele vai fazer piano. Tem que ver se toda quarta ele gosta de fazer piano. Tem que dar uma opção se ele não quiser fazer o piano. Aí é o seguinte, se a mãe precisa deixar o filho o dia inteiro ou quer deixar o dia inteiro numa creche, qual o tempo que a mãe está dedicando para o filho? Depois, quando chega em casa, ele vai fazer o quê? Vai para a galinha pintadinha? Então isso daí não é mãe. Tá? Então tudo bem, ela tem não tem disponibilidade de ficar o dia inteiro com o filho. Isso, vamos imaginar que é um filho com 3, 4 anos. Tudo bem, mas a hora que ela chega em casa, ela tem que voltar a ser mãe. Ela tem que voltar a viver com o seu filho. Ele ficou um dia fora, ele sabe a hora que ela chega. Então o filho tem que estar naquela ansiedade de saber que aquela é a hora que a mãe vai chegar e que será uma hora agradável. Então isso ela consegue compensar. E aí durante essas atividades que tem ao longo do dia, ela varia várias atividades, porque mesmo nas escolas tem muita atividade que são brincadeiras só para o desenvolvimento da criatividade, da inteligência da criança. Então tem como fazer isso, só que nada disso é superior ao cuidado e ao carinho e afeto dado para os filhos. Então ter filho requer tempo. Porque, na verdade, eu sempre digo, a única coisa que é nossa exclusiva é o tempo. Então, se nós dedicamos tempo para nossos filhos, nós estamos dedicando parte da nossa vida para eles. Isso é ser mãe. Não é simplesmente parir, pôr no mundo um filho. Então, aquele cuidado que teve desde antes da gestação, tá, até a infância, isso é fundamental para a formação daquilo que você quer como seu filho. Então, a inteligência é importante, porque hoje nós temos uma característica interessante também, que todas as mães acham que seus filhos são superdotados. Nossa, meu filho é fantástico. Mãe é mãe. Então, é esperto, né? A minha mãe achava que eu era muito inteligente. Então, então vê como as mães se enganam. E as mães acham isso, só que, na verdade, todas as crianças são normais. Não existe aquele que é o super, também não existe o que é muito ruim. Tá? Cada um tem o seu crescimento. Se nós formos pegar hoje características de inteligência, todos os indivíduos têm a mesma capacidade de inteligência, só que alguns são mais lentos em determinados aprendizados. Eu sempre digo o seguinte, eu pego para os meus alunos e falo, vamos ver mostrar para vocês um teste simples de inteligência. Eu dou um verso para que todos vocês decorem, um verso de 10 linhas. Tem pessoas que apenas 2 leituras já é o suficiente, tem pessoas que precisam ler 15. Todos terão a capacidade de aprender esse tipo de aprendizado, que é decorar. Só que alguns uma velocidade muito maior que o outro. Vai demorar mais que o outro. Então, isso é uma inteligência. Quanto maior a rapidez que o indivíduo tem em processar informações e emitir uma resposta, isso é o que nós caracterizamos de inteligência. Por isso, quanto maiores os estímulos, melhor é essa capacidade. Uma coisa que influencia muito, que tem sido até negligenciado por alguns, era mais comum no passado, a música. Ela é muito importante na formação do desenvolvimento da inteligência da criança. Então, não necessariamente ouvir música, tipo pegar lá o efeito Mozart. Não é que esse tipo de ouvir, embora seja bom porque acalma, mas sim o aprendizado de um instrumento musical. Então, tem muitos dados que mostram que tem um comum que foi feito nos Estados Unidos, pegando mais de 30 mil alunos, num teste que tem lá, semelhante ao vestibular, os melhores colocados, todos eles tiveram iniciação musical em alguma parte da vida, seja na infância ou na adolescência. Então, não necessariamente todos tocavam instrumentos, tiveram iniciação musical, porque a música ela favorece muito o crescimento cerebral. Então, esse desenvolvimento dessa habilidade, porque ela possibilita várias conexões, prepara um terreno para novos aprendizados. E esses novos aprendizados podem ser de todas as áreas, e depois focar numa área somente. Então, é isso que nós vamos chamar de desenvolvimento da inteligência. Então, todos esses fatores, desde os alimentares, os fraternos, os ambientais, é que determinam a capacidade de inteligência do indivíduo. A música seria um estímulo, então? A música é um estímulo muito bom. Vários trabalhos mostram, só que a música... Que é algo que você tem que se dedicar. Isso, né? Que tem que ter dedicação, tem que ter é o aprendizado musical. Então, isso não é na primeira infância. Então, criança de 3 anos não vai aprender a tocar um instrumento. Não, quando ela é maior, ela vai aprender, porque o aprendizado musical, ele desenvolve muitas capacidades cognitivas. Porque você tem ali, por exemplo, a característica harmonia da música é uma característica racional.
Você tem que analisar timbre, tem que analisar tom. Então, isso é uma característica que desenvolve muito a racionalidade e a inteligência como um todo. Nelson, falando em música, a gente tem aquelas crianças que desde muito cedo sabem tocar um instrumento como ninguém, ou sabem fazer algo que as pessoas acham que é extraordinário. A criança é um gênio. Existe uma criança gênio? Existe um superdotado? Como é que a gente vê? Como é que a gente enxerga esse tipo de criança? Os superdotados e aqueles como todas as mães acham que são superdotados. Tem crianças que, em tenra idade, eles desenvolvem uma habilidade muito grande para determinadas situações. E isso é fantástico para a idade. O que tem que se ver? Isso é só para aquela habilidade? Beleza, favorece aquela habilidade, estimula, ele pode ser um expoente naquela habilidade. Mas achar que isso já o rotula como um superdotado, não é bem assim. Por quê? Porque geralmente as crianças, 3, 4 anos, apresentam uma habilidade grande. Mas isso tende a se estabilizar por volta dos 7 anos. Então, aos 7 anos, elas são iguais a todas as outras crianças. Agora, quando diagnosticado, aí tem várias características que podem ser observadas na criança que realmente ela tem um substrato neural que a torna muito melhor do que as outras em um aprendizado geral, que a gente chamaria esses de gênios. Então, você tem, no Brasil, nós já temos escolas especializadas em crianças com superdotação. Para ter ideia, em 2010, existia na China, existiam lá em torno de 250 mil escolas só para superdotados. E aqui nós não percebemos isso. Então, ele tem que avaliar se ele é realmente, por exemplo, o que seria uma criança com essas características. É uma criança criativa, curiosa, atenciosa, tá? E aí não confundir com crianças hiperativas. Então, ela é curiosa em fazer tudo, só que ela faz de uma maneira mais pausada e para, às vezes, para resolver um problema que aparece. Ela sabe ouvir os outros, porque ela começa no ouvir os outros, ela aprende. Então, ela tem essa característica, tem uma liderança inata. Tá? E, às vezes, ela fica introspectiva pensando na solução de um problema, por menor que seja. Você falou do humor também. E o humor. Isso é a característica sequencial, quer dizer, uma criança... Todas as pessoas inteligentes são bem-humoradas. Então, aquele estereótipo do nerd ranzinza, não, isso não existe. Ele pode não ser um palhaço, como diz, né? De ficar rindo para todo mundo, mas ele tem humor. Mesmo que seja, às vezes, sarcástico, mas ele tem uma pegada boa. Porque o indivíduo, para contar uma boa piada, para ter uma boa capacidade de humor, ele tem que ser inteligente. Porque o humor nada mais é do que você fazer uma coisa inesperada. E o inesperado vem no improviso. E para o indivíduo improvisar, ele tem que ter um conhecimento muito bom e fazer conexões rápidas. Isso é inteligência. Então, uma criança bem-humorada tende a ser uma criança mais inteligente também. Então, na verdade, o gênio que você falou, ele vai ser visto um pouquinho mais velho. Um pouquinho mais velho você vai ver essa genialidade. Salvo raras exceções de com 5 anos, que as crianças já fazem um monte de coisa, principalmente ligada à área das exatas. Então, a criança com 5 anos que faz cálculos matemáticos fantásticos, aí não tem como dizer que é algo ao acaso e isso vai desaparecer. Não, aí já é estimulado. Tem casos de crianças que aos 10 anos foram para a universidade. Porque para fazer na área de exatas, né, matemática e física, porque a compreensão delas do mundo espacial e matemática era muito superior aos outros. Então, nesse ponto aí seriam essas crianças superdotadas. Agora, no demais, tem as crianças que são mais inteligentes, que têm mais facilidade de aprendizado que outras. Mas isso não as torna um gênio. Tá? Mas tem que ser estimulado. Como é que desenvolve? Você falou que, na verdade, são crianças que prestam atenção. Elas não, do nada, elas não sabem o que elas estão dizendo e viram gênios. Como é que a gente desenvolve um gênio? Desenvolver gênio, se ele não veio com toda aquela predisposição genética, não dá. Você pode fazer o seguinte, você pode estimulá-lo para que o indivíduo torne-se bom naquilo que for fazer. A gente diz, você tem um indivíduo que tem toda a técnica. Então, vamos imaginar, eu pego uma criança com 10 anos, tá, e coloco numa escola de artes, para que ela aprenda a pintar, e ela vai fazer um curso de 10 anos pintando, aprendendo todas as técnicas de tinta, de cores, tudo. Só que ela nunca será um Van Gogh. Por quê? Porque falta aquele substrato neural, que é o ver além do artista. Tá? Porque todos esses artistas são gênios. Então, isso você não consegue fazer. Tem que haver uma predisposição para a genialidade. O que você pode fazer é estimular a criança para que ela se torne boa naquilo que faz.
que isso é o que todos deveriam fazer. Então, necessariamente, a genialidade, eu acredito que ela já vem um substrato neural pronto. Aí ele é estimulado. E a característica, essa preponderante dele, da genialidade, vai aparecer. Vai naturalmente aparecer, mesmo que ele não tenha estímulos. Isso tem vários casos, a gente vê que crianças, por exemplo, para música, crianças que com 5 anos tocavam um instrumento sem nunca ter pego no instrumento, só ouvindo, e ninguém de casa é musicista. Então é aquela característica inata. Ela veio e o indivíduo acaba desenvolvendo. Agora, eu afirmo que não tem como você formar um gênio. Tem como você aperfeiçoar a genialidade de alguém que já tenha. Agora você pode tornar uma criança muito inteligente, uma criança com inteligência superior à média, pelo estímulo adequado, no período adequado, tá? Então, se todas as necessidades que o desenvolvimento cerebral exige, para que você possa tornar uma criança muito melhor. Então, isso dá. A gente pega hoje facilidade de características, tipo, você observa, vamos pegar um grande gênio das pessoas hoje famosas, lá como é que é o dono da empresa de computadores lá, o mais rico do mundo, fugiu o nome dele agora. Bill Gates? O Bill Gates. O Bill Gates, ele aquelas ideias que ele teve não foi do nada, ele estudou, ele aprendeu muito, ele era de Harvard, então fez um monte de coisas, e aí ele teve a ideia, só que ele teve a ideia baseada em conhecimentos bons que ele tinha, não veio do nada. Tornou-se um gênio, ele tinha essa genialidade e aperfeiçoou e buscou uma coisa fantástica, que foi a criatividade dele dos programas. Então você pega aí vários outros exemplos de pessoas que pegaram conhecimento e a sua curiosidade aguçada os tornou geniais em alguma coisa que eles fizeram. Tá? Mas sempre por trás você tem um substrato eu particularmente, eu uso muito o termo criatividade, só que eu acho que a criatividade não existe. Ninguém cria nada, você produz. Para produzir, você precisa de matéria-prima, você precisa de substrato. Então, para que eu tenha uma boa ideia, eu tenho que ter bons conhecimentos. Eu não vou ter uma ideia de física quântica se eu não sei nada de física quântica. Então, nós podemos desenvolver na criança isso. Dar-lhe o substrato, favorecer-lhe o aprendizado para que ela possa tomar as decisões e fazer as conexões. Transformar a informação em conhecimento. Que isso é o que faz a pessoa saber ou não de alguma coisa, é o conhecimento. E hoje nós temos muitos dados, algumas informações e pouco conhecimento. Então, e você falou que o Brasil ainda não está muito preparado para lidar com esse tipo de criança, né? Não, nós não... Como é que os pais podem fazer é o seguinte, hoje? Os pais atentos que percebem que têm uma genialidade, eles precisam procurar centros e ajudas. O governo tem alguns serviços que podem direcioná-los. Aí tem escolas que oferecem bolsas. Eu tive o privilégio de conhecer um amigo meu que o filho dele, com 9 anos de idade, ele já fazia coisas fantásticas. Aí ele conseguiu colocar numa escola boa, foi para uma universidade com tudo pago, tá? Porque o menino tinha uma característica expoente. Então, se o pai observa isso, tem vários serviços que ele pode procurar, serviços públicos, se não tiver condições, serviços públicos dizendo que o filho tem uma característica expoente, ele é orientado, tem um monte de escolas privadas que oferecem bolsa para alunos com essas características. Então se perceber que seu filho tem uma característica de genialidade, tá? Então leve para um especialista para que eles consigam diagnosticar isso e faça ele crescer com todo o potencial que tem. Porque aí o potencial está nele, só falta desenvolvimento. Aí tem vários fatores que podem estimulá-los. E aqui algumas escolas no Brasil já sabem lidar com isso, já tem preparo para isso, porque nas escolas comuns a gente não sabe. Porque o que você tem? Na escola comum, se tem um menino superdotado lá, ele simplesmente vai ser um problema para a turma. Porque ele acaba tudo mais rápido, ele faz mais rápido, depois ele fica atrapalhando os outros. Não vai ter alguém para acompanhar ele separadamente? Então, e não tem principalmente com quem dialogar. Aí tem um caso comum relatado de um professor tinha um filho que era apático, não conversava com ninguém, até que descobriu que o menino tinha uma característica de genialidade. Ele foi para uma escola especial para crianças superdotadas. Nossa, temos um desenvolvimento fantástico, porque lá ele conversava com pessoas que tinham a mesma característica de pensamento que ele. Então eles pensavam semelhante a ele e conseguia conversar com as crianças, porque com as outras ele não conseguia. Não é que eles achavam imaturo, ele não tinha o que conversar com elas. Com os outros que tinham um preparo maior, semelhante a ele, com aquele substrato, ele conseguia trocar e teve um desenvolvimento fantástico.
Então precisa ser diagnosticado essa genialidade. Mas sempre colocando, a genialidade existe, tá? Só que não tem como uma criança desenvolver sem estímulo. Então precisa ser estimulada. Então, na verdade, a dica para a mamãe, para as futuras mamães aí, é estimular. Estimular. Estimula, sem excessos, estimula. Dê muito cuidado, proteção, carinho e limites. Tá? E deixar a criança escolher também, né? Deixa a criança ser criança e dê os estímulos lentamente. Faça a criança perceber que ela tem um ambiente para se desenvolver. Ela percebendo isso, ela tem segurança para se desenvolver. Tendo segurança para se desenvolver, todos os potenciais acabam aparecendo. Tá bom, muito obrigada, Nelson, pela presença. Obrigado. Uma boa noite para você. Convite.